Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Concursos. Hoje vamos estudar um tema muito importante para o concurso da CPRM, dentro da disciplina de língua inglesa: o conhecimento e o uso das formas contemporâneas da linguagem inglesa. Quando falamos em formas contemporâneas, estamos nos referindo à maneira como a língua inglesa é utilizada no mundo atual, tanto em contextos formais quanto em situações informais. É fundamental compreender que a língua é viva e está em constante transformação, acompanhando as mudanças culturais, sociais e tecnológicas. No inglês contemporâneo, por exemplo, vemos um uso muito forte de expressões do dia a dia, abreviações, contrações e até mesmo a influência da internet e das redes sociais. Expressões como gonna no lugar de going to, wanna no lugar de want to, ou ainda abreviações como LOL para Login Out Loud e OMG para Oh My God, fazem parte desse repertório moderno. É claro que em um concurso público não vamos escrever dessa forma, mas precisamos reconhecer esses usos para compreender melhor os textos que podem aparecer em provas, principalmente em questões de interpretação. Outro ponto importante é a distinção entre registros formais e informais. Em contextos acadêmicos, jurídicos, científicos ou administrativos, o inglês formal ainda predomina. Aqui encontramos estruturas completas, vocabulário mais elaborado e ausência de gírias ou contrações informais. Já no inglês cotidiano, falado nas ruas, na música, em filmes e nas redes sociais, prevalecem os usos informais e contemporâneos, marcados pela simplificação e pela aproximação entre os falantes. Além disso, precisamos considerar as variedades do inglês contemporâneo. O inglês britânico, o americano, o australiano e até o inglês indiano apresentam diferenças de pronúncia, vocabulário e algumas estruturas gramaticais. Por exemplo, o britânico costuma usar lift, enquanto o americano prefere elevador. No britânico temos flat, já no americano usamos apartment. São pequenas diferenças que, no entanto, podem aparecer em provas de concurso. Outro fenômeno que caracteriza o inglês contemporâneo é a presença de neologismos e termos técnicos relacionados à tecnologia e à globalização. Palavras como hashtag, streaming, download e selfie, que antes não existiam, hoje fazem parte do inglês e até mesmo do nosso dia a dia em português. Por fim, ao estudar o uso contemporâneo da língua inglesa, é essencial perceber a importância da competência comunicativa. Não basta apenas conhecer a gramática, é preciso entender o contexto, a intenção do falante e a adequação da linguagem. Assim conseguimos interpretar melhor textos modernos, propagandas, manchetes jornalísticas e até mesmo artigos científicos que utilizam linguagem clara e objetiva. Portanto, para se preparar bem para o concurso da CPRM, estude não só a estrutura tradicional da língua, mas também familiarize-se com as formas contemporâneas do inglês, diferenciando o uso formal do informal, compreendendo abreviações, expressões do cotidiano, neologismos e a variedade cultural que a língua carrega. Esse conhecimento será um diferencial para a sua interpretação de textos e para o domínio das questões de inglês no concurso. Is this conversation helpful so far? Questões comentadas. Questão 1. Estilo CESP-CEBRASP. Leia o trecho a seguir. I'm gonna finish my report tonight but wanna check some references first. Sobre o uso das formas linguísticas no trecho, assinale a opção correta. A frase está incorreta, pois não se pode utilizar contrações em língua inglesa. B. O uso de gonna e wanna representa formas contemporâneas e informais da língua inglesa. C. A frase pertence ao registro formal da língua inglesa, adequado a textos acadêmicos. D. A forma I'm gonna deve obrigatoriamente ser substituída por you will em qualquer contexto. Comentário do professor. Aqui percebemos que a frase traz expressões típicas do inglês contemporâneo e informal. Gonna substitui going to e wanna substitui want to. Essas formas são muito comuns na fala e em textos informais, mas não devem ser usadas em textos formais. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Questão 2, estilo FCC. Considere as frases. She's going to travel next month. She's gonna travel next month. Sobre o uso contemporâneo da língua, é correto afirmar que A. Ambas as frases estão incorretas, pois a forma verbal não existe. B. Apenas a frase 1 está correta, porque segue a norma padrão do inglês. C. A frase 2 é incorreta, mas aceitável apenas no inglês britânico. D. Ambas as frases estão corretas, a diferença está no grau de formalidade. Comentário do professor. A frase 1 está no registro formal e é a mais adequada para contextos escritos e acadêmicos. A frase 2 está no registro informal, mais usada em diálogos do dia a dia. Ambas são corretas, mas dependem do contexto.
Portanto, a resposta certa é a letra D. Questão 3. Estilo ESAF. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque representa um neologismo contemporâneo da língua inglesa. A. She-took the elevator to the 10th floor. B. The company started a new streaming service last year. C. Studied hard to pass the exam. D. They usually go to the supermarket on Sundays. Comentário do professor. Perceba que apenas a palavra streaming é um neologismo típico do inglês contemporâneo, relacionado às novas tecnologias. As demais palavras já existiam no inglês tradicional. Resposta correta. Letra B. Questão 4. Estilo FGV. Leia a frase a seguir. OMG. E can't believe you said that, lol. Assinale a opção correta sobre o uso da linguagem nesse trecho. A. Trata-se de linguagem formal, adequada a relatórios técnicos. B. É um exemplo típico de abreviações contemporâneas usadas na comunicação digital. C. São erros de escrita que devem ser evitados em qualquer contexto. D. O trecho utiliza expressões idiomáticas da literatura inglesa clássica. Comentário do professor. Aqui temos abreviações típicas da internet e do inglês contemporâneo. OMG, Oh my God e LOL, Logging Out Loud. Essas formas são comuns em mensagens e redes sociais, mas não se aplicam a contextos formais. Alternativa correta. Letra B. Questão 5. Estilo IBFC. Leia o trecho. I will send you the document ASAP. O termo ASAP significa A. As soon as possible. B. A short and precise. C. After some additional proof. D. Any situation and problem. Comentário do professor. A sigla ASAP é uma abreviação contemporânea do inglês, muito comum em e-mails e mensagens, e significa as soon as possible, o mais rápido possível. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Essas questões mostram como o inglês contemporâneo aparece em expressões informais, em neologismos ligados à tecnologia e em abreviações típicas da internet. Na sua prova, é fundamental saber reconhecer esses usos, diferenciar o formal do informal e interpretar corretamente o sentido dessas expressões. Vamos para o próximo bloco, agora tratando de um ponto central na disciplina de língua inglesa para o concurso da CPRM. Compreensão e interpretação de textos variados. Esse é, sem dúvida, o foco mais cobrado nas provas de concursos, pois avaliar leitura e interpretação é a forma mais eficiente de verificar se o candidato realmente domina a língua. Quando falamos em compreensão e interpretação de textos, precisamos observar 4 aspectos principais: o vocabulário, a estrutura da língua, a identificação das ideias principais e secundárias, e a análise das relações intratextuais e intertextuais. Comecemos pelo vocabulário. O aluno muitas vezes se desespera quando encontra palavras desconhecidas em um texto em inglês. Mas é importante lembrar, nenhuma banca espera que você saiba todas as palavras da língua. O essencial é ter vocabulário suficiente para compreender o sentido geral do texto e utilizar estratégias como contexto, prefixos e sufixos para deduzir o significado. Por exemplo, a palavra unhap pode ser entendida facilmente se sabemos que o prefixo un traz negação. Já a estrutura da língua envolve a gramática que sustenta o texto. É necessário reconhecer tempos verbais, conjunções, pronomes relativos, vozes ativa e passiva. Esses elementos não aparecem apenas para complicar, mas sim para dar lógica às frases. Se eu leio, The project was completed last year, preciso saber que se trata da voz passiva, indicando que alguém realizou a ação, mesmo que não esteja explícito quem foi. Passando agora para a ideia principal e secundária. Em qualquer texto, a banca quer saber se você distingue o núcleo central da mensagem de informações complementares. A ideia principal geralmente aparece em tópicos iniciais ou finais de parágrafos, e as secundárias vêm como exemplos, explicações ou detalhes. Essa habilidade é fundamental para responder questões de múltipla escolha sobre o que melhor resume o texto, ou qual é o objetivo do autor. Um ponto ainda mais sofisticado é compreender o que está explícito e o que está implícito. O explícito é o que está dito diretamente. Por exemplo, se o texto afirma The company reduced costs by 20%, essa informação está clara, direta. Já o implícito é o que você infere a partir da leitura. Se o mesmo texto comenta que os funcionários ficaram desmotivados após essa redução, você pode inferir que cortes afetaram salários ou benefícios, ainda que isso não esteja escrito. É aí que o examinador testa sua capacidade de leitura crítica. Outro aspecto central é entender as relações intratextuais, ou seja, as conexões dentro do próprio texto.
Isso inclui identificar quem são os sujeitos, a que pronomes se referem, quais ideias estão ligadas por conjunções como however, therefore, although. Reconhecer essas ligações é essencial para não interpretar de forma equivocada. E finalmente temos as relações intertextuais, que dizem respeito ao diálogo entre diferentes textos. Em inglês, isso pode aparecer quando uma questão traz um artigo jornalístico que faz referência a um fato histórico, ou quando um texto cita um ditado ou uma frase famosa. Saber identificar essa relação amplia a compreensão e demonstra maturidade interpretativa. Resumindo, para se sair bem na prova, o candidato deve treinar leitura de textos variados, notícias, artigos acadêmicos, pequenos ensaios, trechos de livros e, durante a leitura, sempre se perguntar: qual é a ideia principal? Quais são os detalhes secundários? O que está dito claramente? O que está subentendido? Como as frases se conectam entre si e com outros textos? Esse treino garante domínio sobre vocabulário, gramática contextualizada, compreensão das ideias e leitura crítica, que são exatamente as habilidades avaliadas no concurso da CPRM. Questões comentadas. Interpretação de textos. Questão 1. Estilo CESP e Sebrasp. Leia o trecho abaixo. Technology has become essential part of our daily lives, influencing the way we work, communicate and even think. Com base no trecho, assinale a opção correta. A. O texto afirma que a tecnologia é apenas um instrumento de trabalho. B. O texto defende que a tecnologia afeta diferentes dimensões da vida cotidiana. C. A tecnologia, segundo o texto, influencia apenas a comunicação. D. A ideia principal é que a tecnologia deve ser evitada. Comentário do professor. Note que a frase apresenta como ideia central que a tecnologia é parte essencial do cotidiano, influenciando o trabalho, comunicação e até mesmo o pensamento. Ou seja, abrange várias dimensões da vida. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Questão 2. Estilo FCC. Texto. Many experts believe that climate change is not a problem of the future, but a crisis we are already facing today. Assinale a alternativa que apresenta uma ideia implícita no texto. A. As mudanças climáticas terão efeito apenas daqui a muitos anos. B. O problema das mudanças climáticas não existe. C. É urgente lidar com as mudanças climáticas no presente. D. A crise climática não tem relação com o presente. Comentário do professor. O que está explícito? Que as mudanças climáticas não pertencem só ao futuro, mas já são um problema atual. O que está implícito? Que é urgente lidar com a situação no presente. Por isso, a alternativa correta é a letra C. Questão 3. Estilo FGV. Leia o texto abaixo. Auto Online Education offers flexibility. Many students still prefer traditional classrooms because of the personal interaction with teachers and classmates. Sobre o texto, é correto afirmar: A. A ideia principal é que o ensino online é sempre melhor que o tradicional. B. A conjunção auto indica uma relação de contraste entre ensino online e presencial. C. O texto não apresenta nenhuma relação intratextual entre as ideias. D. A preferência dos alunos pelo ensino online é a conclusão final do autor. Comentário do professor. O termo auto mostra claramente uma oposição. De um lado, a flexibilidade do ensino online, do outro, a preferência pelo ensino presencial. Assim, o que o autor apresenta é um contraste. Portanto, a correta é a letra B. Questão 4. Estilo IBFC. Texto. According to the World Health Organization, physical activity reduces the risk of chronic diseases. Podemos concluir que A. A atividade física não tem nenhuma relação com doenças crônicas. B. A atividade física contribui para a prevenção de doenças crônicas. C. O texto recomenda apenas esportes de alto rendimento. D. A OMS afirma que exercícios físicos devem ser evitados. Comentário do professor. A ideia principal está clara. A atividade física reduz riscos de doenças crônicas. Logo, a conclusão correta é que ela contribui para a prevenção. Alternativa B. Questão 5. Estilo ESAF. Considere o texto. In his article, the author quotes Shakespeare to illustrate how human emotions remain the same across centuries. A intertextualidade presente no trecho significa que A. O autor usa Shakespeare para reforçar uma ideia de permanência das emoções humanas. B. O texto fala exclusivamente sobre literatura renascentista. C. Shakespeare é citado como exemplo de mudanças radicais nas emoções humanas. D. Não há relação entre o artigo e Shakespeare. Comentário do professor. Aqui temos um caso clássico de intertextualidade. O autor do artigo usa Shakespeare como referência para mostrar que emoções humanas permanecem iguais ao longo do tempo.
Assim, a correta é a letra A. Perceba, aluno, que as questões de interpretação em inglês sempre giram em torno de identificar a ideia principal, diferenciar o que está explícito e implícito, analisar a função de conectores e reconhecer relações intertextuais. Treinar contextos variados é a melhor estratégia para desenvolver essas habilidades. Agora vamos para o próximo bloco: itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos. O que isso significa? Significa que a banca não vai cobrar gramática isolada, como se fosse apenas para decorar regras, mas sim a gramática que afeta diretamente o sentido do texto. Em outras palavras, são aqueles pontos estruturais que, se o candidato não souber interpretar, pode perder totalmente o significado da mensagem. Vamos destacar os principais itens. Primeiro, os tempos verbais. Saber identificar o tempo de um verbo é essencial para entender o momento em que a ação ocorre. Por exemplo, she works at CPRM. Presente simples indicando uma ação habitual. She worked at CPRM last year. Passado simples indicando algo já finalizado. She has worked at CPRM since 2018. Presente perfeito, ligando uma ação do passado ao presente. Uma confusão nesses tempos pode mudar completamente o sentido da frase. Outro ponto crucial são as vozes ativa e passiva. A voz ativa mostra quem faz a ação. The company hired new employees. Já a voz passiva destaca o alvo da ação. New employees were hired by the company. Veja que a escolha da voz altera o foco semântico do enunciado. Muitas vezes em provas, a informação principal está justamente nesse detalhe. Também precisamos dominar os pronomes e suas referências. Por exemplo, se no texto lemos The project was successful because it had strong leadership, o pronome it se refere a the project. Parece simples, mas a banca pode montar uma questão apenas para verificar se você identifica corretamente esse elo coesivo. As conjunções são outro item fundamental, pois elas explicitam a relação semântica entre ideias. Por exemplo, because, causa; however, contraste; therefore, consequência; although, concessão. Saber interpretar a conjunção é essencial para compreender a lógica do texto. Além disso, há o uso dos modal verbs, can, might, must, should, might. Eles não trazem apenas ação, mas também nuances de sentido. Must, obrigação, you must wear a helmet. Can, habilidade ou permissão, she can speak English. Might, possibilidade, it might rain tomorrow. Interpretar corretamente os modais garante precisão na leitura, especialmente em textos normativos ou científicos. Outro elemento relevante é o uso de comparativos e superlativos. Uma frase como This method is more efficient than the previous one traz uma ideia de comparação. Já This is the most efficient method available indica superlativo absoluto. Esses detalhes podem aparecer em perguntas sobre o objetivo do autor ou sobre a relação entre métodos, fatos ou argumentos. E não podemos esquecer das orações condicionais que aparecem muito em provas. If it rains, the event will be cancelled. Condição real, possibilidade concreta. If you are you, you would study more. Condição irreal, hipotética. If he had studied, he would have passed. Condição impossível no presente, pois se refere a algo que já não pode ser mudado. Essas estruturas mudam totalmente a interpretação do texto, e por isso a banca gosta tanto delas. Por fim, também é relevante observar os artigos e determinantes. Uma frase como she is a teacher, uma professora qualquer, tem um sentido diferente de she is the teacher, a professora específica. Esse tipo de detalhe semântico é frequentemente explorado. Resumindo, os itens gramaticais mais relevantes para a compreensão semântica são os tempos verbais, as vozes ativa e passiva, pronomes e referências, conjunções, modal verbs, comparativos e superlativos, condicionais e determinantes. Não adianta decorar regra, o segredo é entender como cada elemento influencia o significado do texto. Questões comentadas, itens gramaticais e sentido. Questão 1, estilo CESP-SEBRASP. Leia a frase, The report was written by the research team. Assinale a opção correta. A. O sujeito do texto é ativo, pois o time de pesquisa realiza a ação diretamente. B. A frase está na voz passiva, e o foco recai sobre o relatório. C. O verbo principal está no presente simples. D. O uso da passiva não altera o foco da informação. Comentário do professor. Perceba que temos was written, estrutura típica da voz passiva. Isso muda o foco. Em vez de enfatizar the research team, enfatizamos the report. Logo, a correta é a letra B. Questão 2, estilo FCC. Leia o trecho. If the company invests in renewable energy, it will reduce costs in the future.
A estrutura condicional expressa: A, uma hipótese impossível no presente. B, uma possibilidade concreta de ocorrer. C, uma certeza absoluta sobre o passado. D, um desejo irreal sem ligação com a realidade. Comentário do professor. A frase está no chamado farce condicional, if mais present will mais verb. Esse tipo de condicional indica uma possibilidade real ou concreta. Portanto, a alternativa correta é a letra B, questão 3. Estilo ESAF, analise a frase. He must wear a uniform during working hours. O modal must transmite a ideia de A, possibilidade B, obrigação C, permissão D, habilidade. Comentário do professor. O verbo modal must tem valor semântico de obrigação ou necessidade. A frase quer dizer, ele deve usar uniforme durante o horário de trabalho. Logo, correta é a letra B, questão 4. Estilo FGV, leia a frase, although the experiment failed, the scientists discovered important data. A conjunção although indica A, consequência B, contraste ou concessão C, causa D, comparação. Comentário do professor. O conector although mostra a oposição entre ideias. Mesmo que o experimento tenha falhado, ainda assim houve uma descoberta importante. Portanto, trata-se de contraste ou concessão. A resposta certa é a letra B, questão 5. Estilo IBFC, considere o trecho. This method is more effective than the previous one. A comparação estabelece que A, o método atual é inferior ao anterior. B, os métodos têm o mesmo grau de eficácia. C, o método atual é superior em termos de eficácia. D, não é possível estabelecer comparação entre os métodos. Comentário do professor. O comparativo more effective D indica superioridade. O sentido é que o método atual é mais eficaz que o anterior. Logo, correta é a letra C. Questão 6. Estilo Sebrasp, leia a frase. She bought a book yesterday. The book was very interesting. Para evitar repetição, podemos reescrever a segunda frase como A, it was very interesting. B, they were very interesting. C, he was very interesting. D, we were very interesting. Comentário do professor. O pronome adequado deve retomar the book, que é singular e neutro. O pronome correto, portanto, é it. A frase fica, It was very interesting. Resposta certa, letra A. Essas questões mostram como detalhes gramaticais, voz passiva, modais, conectores, comparativos, condicionais e pronomes afetam diretamente o sentido do texto. Por isso, não adianta apenas decorar regras, é preciso compreender o impacto semântico que cada estrutura traz. Agora vamos para mais um ponto importante no estudo de inglês para o concurso da CPRM: palavras e expressões equivalentes. O que significa isso? Quer dizer que a prova pode trazer palavras diferentes que carregam o mesmo sentido, ou expressões que são sinônimas em determinados contextos. Esse conhecimento é fundamental porque ajuda o candidato a compreender textos mesmo quando aparecem termos desconhecidos. Primeiro, precisamos entender que equivalência não é tradução literal, mas sim proximidade de sentido. Por exemplo, as palavras begin e start são equivalentes, porque ambas significam começar. Da mesma forma, end e finish também se equivalem no sentido de terminar. Outro caso comum em provas são expressões equivalentes. Se eu digo in the end e digo finally, em muitos contextos essas duas expressões transmitem a mesma ideia de conclusão. Vejamos alguns exemplos práticos. Children e kid equivalem, mas kids é mais informal. Purchase e buy, ambas significam comprar, mas purchase é mais formal, usada em textos acadêmicos ou jurídicos. Big e large, ambas podem significar grande, embora existam sutis diferenças de uso. Outro ponto essencial é perceber que nem sempre duas palavras são sempre equivalentes. O contexto define a equivalência. Por exemplo, job e work. Em muitos casos, as duas se aproximam, mas há diferença. Job é o cargo ou função, enquanto work é o trabalho em si. Então, em uma prova, é importante olhar o contexto antes de marcar que são equivalentes. O mesmo ocorre com expressões. Look after e take care of são equivalentes no sentido de cuidar de. Já look for significa procurar e não pode ser confundido. Além disso, o inglês contemporâneo traz muitas equivalências entre expressões formais e informais. Por exemplo, how are you? E o WhatsApp? Ambas podem ser traduzidas como vai, mas a primeira é neutra e a segunda informal. I'm exhausted e I'm very tired, ambas transmitem a ideia de cansaço. Outro aspecto que a banca pode cobrar é a equivalência de conectores. Por exemplo, because seta para a esquerda e para a direita, since seta para a esquerda e para a direita equivalem no sentido de causa.
However, seta para a esquerda e para a direita, nevertheless, seta para a esquerda e para a direita, yet, equivalem no sentido de contraste. Só seta para a esquerda e para a direita, therefore, seta para a esquerda e para a direita, tu, equivalem no sentido de consequência. Saber reconhecer essas equivalências é essencial porque a banca pode trocar palavras em alternativas de múltipla escolha e querer que você identifique se o sentido geral foi mantido ou alterado. Portanto, para se preparar bem, o aluno deve ampliar o vocabulário e, ao mesmo tempo, aprender a relacionar palavras e expressões que compartilham o mesmo valor semântico. Isso vai garantir segurança na interpretação e eficiência na hora da prova. Questões comentadas: palavras e expressões equivalentes. Questão 1. Estilo CESP e SEBRASP. Considere as palavras abaixo no contexto de um texto sobre hábitos diários. Reusually begins his work at 8 horas da manhã, but sometimes he starts earlier. Com relação às palavras em destaque, assinale a opção correta. A. Begin e start são equivalentes e ambas significam começar. B. Begin significa terminar, enquanto start significa iniciar. C. As duas palavras só podem ser usadas em contextos formais. D. Begin é correto, mas start é incorreto. Comentário do professor. Ambas begin e start equivalem no sentido de começar ou iniciar. A diferença está no nível de formalidade, mas no geral, podem ser usadas como sinônimos. Resposta correta. Letra A. Questão 2. Estilo FCC. Leia a frase. She bowed a dress yesterday. No contexto acima, o verbo bowed pode ser substituído, sem alteração de sentido, por A. Sold. B. Purchased. C. Lent. D. Gave. Comentário do professor. O verbo buy, comprar, no passado é bowed. O equivalente mais formal de buy é purchase. Logo, a substituição possível é purchased. Alternativa correta. Letra B. Questão 3. Estilo IBFC. Analise as sentenças. The kids are playing outside. The children are playing outside. Podemos afirmar que A. Não há equivalência, pois kids e children têm significados diferentes. B. Há equivalência semântica, mas kids é mais informal que children. C. Children só se refere a meninos, enquanto kids inclui meninos e meninas. D. Kids e children são falsos cognatos. Comentário do professor. As duas frases têm o mesmo significado, crianças brincando fora. A diferença está no registro. Children é neutro mais formal, kids é informal. Portanto, a correta é a letra B. Questão 4. Estilo FGV. Observe as frases. Because it was raining, the match was cancelled. Since it was raining, the match was cancelled. Assinale a alternativa correta. A. As frases não têm equivalência, pois because e since nunca podem ser usados no mesmo sentido. B. Ambas as frases expressam causa, sendo equivalentes nesse contexto. C. Because expressa causa, enquanto since expressa somente tempo. D. Apenas a primeira frase está correta. Comentário do professor. Tanto because quanto since podem indicar causa. Embora since também possa indicar tempo em outros contextos, aqui, ele equivale a because. Portanto, a correta é a letra B. Questão 5. Estilo ESAF. Leia o trecho. He was very tired, but he went to the meeting anyway. No contexto acima, a palavra but pode ser substituída por A. And. B. However. C. Só. D. Therefore. Comentário do professor. A conjunção but indica contraste. O equivalente em nível mais formal seria however. Já and indica adição, só consequência, therefore também consequência. Assim, a correta é a letra B. Palavras e expressões equivalentes aparecem o tempo todo em provas, seja no vocabulário comum ou nos conectores que ligam as ideias. É importante treinar essas equivalências para não se confundir com falsos cognatos ou usos inadequados. Agora vamos avançar para outro ponto essencial na disciplina de língua inglesa: os elementos de referência. Quando falamos em elementos de referência, estamos tratando de recursos linguísticos que garantem a coesão do texto, ou seja, a ligação entre as partes dele. Esses elementos permitem que o leitor compreenda quem faz o que, a que palavra um pronome se refere, ou qual ideia retoma outra dentro do texto. Em provas de concurso, a banca gosta muito de perguntar: o pronome it na linha X refere-se a que? Ou, a expressão this problem no parágrafo Y retoma qual ideia? Esse tipo de questão exige atenção e domínio dos elementos de referência. Os principais são: 1. Pronomes pessoais e possessivos. Eles retomam pessoas ou coisas já mencionadas. Exemplo: The company hired new employees. They will start next week. Aqui, they se refere a new employees.
2. Pronomes demonstrativos. São usados para retomar ou apontar algo. Exemplo: The project faced many difficulties. This delayed its conclusion. O pronome this retoma difficulties. 3. Pronomes relativos. Introduzem orações e também criam referência. Exemplo: The engineer who designed the system is very experienced. O pronome who retoma the engineer. 4. Advérbios de referência. Algumas palavras funcionam como conectores referenciais. Exemplo: The results were not satisfactory. Therefore, the team decided to repeat the test. Aqui, therefore faz referência à conclusão que surge da frase anterior. 5. Uso de sinônimos ou expressões equivalentes. Muitas vezes, para evitar repetição, o autor usa palavras diferentes para retomar a mesma ideia. Exemplo: Brazil is investing in renewable energy. The country wants to reduce its dependency on fossil fuels. O termo the country é uma referência a Brasil. 6. Expressões resumidoras. Palavras como this, that, those, quando usadas isoladamente, podem resumir ideias anteriores. Exemplo: He lost his job, sold his house, and had to move to another city. This was a very difficult period of his life. O this não retoma apenas uma palavra, mas toda a situação descrita. Em resumo, os elementos de referência são fundamentais porque ajudam a compreender a progressão do texto, a identificar a quem ou a que o autor se refere e a manter a coesão. Nas provas, eles costumam ser explorados em questões de interpretação que pedem para ligar um pronome, um demonstrativo ou uma expressão à sua palavra ou ideia correspondente. Portanto, é muito importante treinar a leitura atenta, sempre se perguntando: esse it, esse they, esse de se refere a quem ou a que no texto? Esse é o tipo de detalhe que pode garantir pontos preciosos na sua prova. Agora vamos fazer questões com o professor OK Alunos. Questão 1. Leia o trecho fictício abaixo. The company launched a new product last year. It quickly became a success in the international market. Pergunta: o pronome it se refere a A. The company. B. Launched. C. A new product. D. International market. Comentário: o pronome it sempre se refere a algo já mencionado, geralmente no singular. Nesse caso, o que se tornou um sucesso foi o produto, não a empresa ou mercado. Portanto, a alternativa correta é marca de seleção branca C, a new product. Questão 2. Leia o trecho. John and Mary moved to a new city. This was a big change in their lives. Pergunta: o demonstrativo this retoma A. Apenas John. B. Apenas Mary. C. A mudança de cidade. D. Uma cidade nova qualquer. Comentário: o pronome demonstrativo this pode retomar toda uma ideia ou situação anterior. Aqui this não se refere a John ou Mary individualmente, mas sim à situação de mudarem de cidade. Marca de seleção branca C. A mudança de cidade. Questão 3. Leia o trecho. Brazil is the largest country in South America. The nation has a diverse culture and geography. Pergunta: a expressão the nation é um exemplo de A. Referência por pronome. B. Referência por sinônimo. C. Referência por advérbio. D. Conector de causa. Comentário: aqui o autor usa uma palavra diferente the nation para evitar repetir Brasil. Isso é um caso de equivalência semântica, ou seja, referência por sinônimo. Marca de seleção branca B. Referência por sinônimo. Questão 4. Leia o trecho. The results were not satisfactory. Therefore, the team decided to make new tests. Pergunta: o conector therefore indica A. Contraste. B. Causa. C. Consequência. D. Comparação. Comentário: therefore é um conector típico de conclusão ou consequência. O sentido do texto é: como os resultados não foram bons, por isso a equipe decidiu fazer novos testes. Marca de seleção branca C. Consequência. Questão 5. Leia o trecho. The teacher explained the new grammar rule to the students, who found it very useful. Pergunta: no trecho acima, os elementos de referência são A. Rule e it. B. Teacher e students. C. Grammar e useful. D. Explained e found. Comentário: o pronome relativo who retoma students, e o pronome it retoma the new grammar rule. Logo, são os dois elementos de referência do texto. Marca de seleção branca A. Rule e it. Essas são as formas mais comuns de cobrança sobre elementos de referência, pronomes, expressões sinônimas e conectores que retomam ideias anteriores. Muito obrigado por assistirem até aqui, e boa sorte na prova. E siga a Astra Educa Concursos nas redes sociais e comprem sua apostila do concurso no site da loja.
Veja a descrição. Abraços!